Olá, meu nome é Nelson Inoue, sou professor de AutoCAD e nessa aula eu vou ensinar os sistemas de coordenadas no AutoCAD e o comando line. Então, as linhas, para que eu possa desenhar as linhas na tela do AutoCAD, eu vou usar três sistemas de coordenadas. Mas antes de tudo, eu ia pedir para vocês se inscreverem no canal, dá um like aí no canal e dá uma força aí para nós no canal, tá? Bom, para começar, eu vou falar aqui brevemente sobre a questão da precisão no AutoCAD. Então, a precisão no AutoCAD está associada ao tipo de imagem e aos sistemas de coordenadas. Então, o AutoCAD ele trabalha com imagens vetoriais. Então, as imagens aqui são as linhas, círculos, retângulos, são os objetos do AutoCAD. Então, linhas e círculos, retângulos e outros objetos, eles são definidos na tela ou são desenhados através de expressões matemáticas. Então, isso traz uma precisão muito grande para o AutoCAD. Diferentemente dos desenhos feitos no Paint e outros softwares semelhantes, né, que trabalham com imagens não vetoriais, mas com imagens rasters. Por exemplo, no Paint, quando vocês dão um zoom no Paint, vocês vão vendo que, à medida que eu vou dando zoom, uma linha inclinada, por exemplo, ela vai ficando serrilhada. Tá? E isso não acontece com o AutoCAD, porque o AutoCAD trabalha com imagens vetoriais. Então, cada vez que você dá um zoom, ele recalcula a linha, o círculo, e ele sempre fica com a mesma espessura e sempre com aquela forma perfeita. Tá? Agora, eu preciso dos sistemas de coordenadas para localizar aquele objeto na tela, a linha, o círculo, o retângulo. Então, o AutoCAD, a precisão está associado ao tipo de imagem, que é imagem vetorial, e ao sistema de coordenadas. Então, aqui eu estou dizendo que o AutoCAD é um software de precisão porque trabalha com sistema de coordenadas e com imagens vetoriais. Agora eu vou falar rapidamente aqui de como delimitar uma área de trabalho. Então, eu não vou usar isso aqui no curso, na parte de exercícios, mas fica como informação. Então, por que eu tenho que delimitar uma área de trabalho, como escrevi aqui, delimitar uma folha, o tamanho da folha na tela? Porque o AutoCAD, a tela dele é infinita, tanto na horizontal quanto na vertical. Não existe um limite ali a princípio. Tá? Então, algumas vezes é interessante você limitar a área. Tá? Eu normalmente não faço isso nos meus desenhos, mas eu vou ensinar como se faz isso aqui. Então, por exemplo, eu quero fazer um desenho de um objeto, de um retângulo, um quadrado, por exemplo, né? Que tem 10 por 10. Então, eu vou lá na linha de comando, aquela linha de comando ali na parte inferior da tela, e digito aqui limits. Então, esse limits, ele vai limitar uma área retangular. Então, eu preciso fornecer para o AutoCAD aqui na inferior à esquerda, aqui na superior à direita. Então, quando você digita limits e aperta Enter, vai aparecer essa linha aqui. Tá? E ele já sugere que a coordenada daqui na inferior à esquerda esteja em 0,0, na origem. Então, normalmente aperta Enter nesse ponto e vai aparecer essa próxima linha aqui, que ele fala para especificar a quina direita superior. Nesse caso aqui, ele já traz uma sugestão aqui de 420/297. Isso significa que essa área tem o tamanho de uma folha 3. E eu aqui, como um exemplo, digitei 20,20. Tá? Então, a área do desenho tem 20,20. Aí, a área de trabalho, né? Eu digito 20,20 e aperto Enter. Mas feito isso, você ainda não está enxergando a tela de 20 por 20. Continue enxergando a tela anterior, 420/297. Para que vocês possam enxergar a tela de 20 por 20, é preciso dar um zoom. Então, na linha de comando, digita a letra Z. Só para informação, a maioria dos comandos, se eu digitar a primeira letra do nome do comando, ele já aciona o comando. Então, zoom, digita a letra Z, aperto Enter,
e aparece aqui uma série de opções de zoom. Por enquanto, eu vou ensinar praticamente todas, mas por enquanto, vocês ou clicam com o mouse em All, ou digita a letra A e dá um Enter. Quando isso é feito, ele vai pegar, antes você estava enxergando 420/297, a tela, a tela passa a ser uma tela de 20x20. Você está enxergando essa tela de 20x20. Então, finalizo aqui o comando Limites, tá? E vamos agora para os sistemas de coordenadas. Então, aqui no curso eu vou ensinar 3 sistemas, o AutoCAD tem mais de 3, tá? E eu vou ensinar esses 3 porque para 2D são os que normalmente a gente utiliza, tá? Então, tem o sistema de coordenada cartesiano absoluto, aí vem o x, y. No AutoCAD, a vírgula separa x de y, e o ponto é para separar a parte inteira da parte decimal de um número. Então, o número, por exemplo, 1.5. Então, o ponto está separando 1, que é o inteiro, do 5 da parte decimal. Mas a vírgula separa o x do y. O sistema de coordenada cartesiano relativo, a diferença aqui, por ser relativo, eu coloco um arroba na frente, tá, do x e y. E, por último, o sistema de coordenada polar relativo. Nesse caso aqui, como é relativo, tem um arroba, vocês vão digitar, vão colocar a distância, esse sinal de menor, ele separa a distância do ângulo, e, por último, o ângulo. Tá? Então, vamos aí ver com detalhes cada um desses sistemas. Então, o primeiro é o sistema de coordenada cartesiano absoluto. Esse cartesiano absoluto é aquele que a gente aprende no colégio, tá? É relativamente bem simples de entender. Então, o sistema cartesiano absoluto, eu tenho uma única origem, que fica aqui no 0, 0, né? Para qualquer ponto que eu for desenhar. Eu tenho uma única origem, uma origem fixa, por isso que ele é o absoluto, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um ponto A, que está nesse ponto aqui. Então, o ponto A, como é que eu faço? Eu conto, aqui é 0, aí vem 1, 2. Então, o x é 2, aparece aqui. E depois, o y vem até aqui. Então, eu vou contar 1, 2, 3. Por isso que o y é 3. Tá? Então, esse é o cartesiano absoluto. Se eu tivesse um ponto, por exemplo, aqui. Então, o x é 5, né, como vocês estão vendo aqui, e o y é 5. Então, sempre o x primeiro, depois o y. Um ponto aqui, por exemplo, o x é 3, o y é 5. Então, seria 3,5. Tá? Então, vamos avançar aí. Cartesiano absoluto, relativamente simples, tá? E o próximo é o coordenada cartesiano relativo. Nesse caso aqui, a diferença é que a gente continua sendo um esquema x e y, mas tem um arroba antes. Bom, o sistema de coordenadas cartesiano relativo, o que ele faz? A origem de um determinado ponto é sempre o ponto anterior. Tá? Então, é o que está escrito aqui. Ó. As coordenadas dos pontos, né, das linhas, são em relação sempre ao ponto anterior. Então, vamos explicar isso. Primeiro, eu vou lançar o ponto A. Mas o ponto A, por ser o primeiro ponto, ele não tem um ponto anterior. Então, o ponto A, ele está 2 e 3, x2, y3, e ele é sempre em relação à origem. Por quê? Porque o ponto A é o primeiro ponto, ele não tem um ponto anterior, então a origem é o ponto anterior, é o próprio 0,0. Agora eu coloquei aqui um ponto B, que aparece aqui. Tem um ponto B e o C. O B é absoluto e C cartesiano relativo. Então, o B sendo absoluto é bem simples. É aqui o 6 e 6 em relação a essa origem aqui. Então, é o absoluto como a gente viu no anterior. Agora, se eu for olhar como cartesiano relativo, a origem não é mais a origem absoluta aqui, mas sim o ponto anterior, que é o A. Então, de A para C, que está aqui, a posição é a mesma do B, mas eu estou chamando de C. Então, de A para C, a origem passa a ser o A. Tá? Então, do A para C, eu vou marcar esse ponto aqui e vou marcar esse ponto aqui. Tá?
Então, em x, eu andei a partir de A. 1, 2, 3, 4. Então, só que agora o C vai ser o quê? Arroba 4,3. Por quê? Para que funcione como relativo, precisa do arroba. Se eu não for usar o arroba, para chegar nesse ponto, nesse mesmo ponto aqui, sem o arroba, teria que ser 6,6. Tá? Agora, se eu quiser colocar arroba, terá que ser 4,3. Tá? Então, tanto digitando 6,6 ou arroba 4,3, vai ser esse mesmo ponto. Tá? Só que o 6,6 é em relação à origem aqui absoluta, e o 4,3 é em relação ao ponto A, que é o ponto anterior. Então, eu marco aqui, vou só repetir, conta aqui 1, 2, 3, 4, então está 4 aqui, e conta aqui 1, 2, 3, então está aqui o 3. Desculpa. Bom, seguindo aí, vamos aqui para o polar relativo. Tá? Coordenada polar relativo. Então, nesse esquema aqui, eu vou usar aqui o esquema arroba distância menor que ângulo. E eu preciso usar uma coisa que chama círculo trigonométrico. Tá? Círculo trigonométrico. Então, a distância é a medida da linha, que está aqui, ó, é uma linha saindo do ponto A indo para o ponto B, e a distância é o próprio comprimento da linha. Então, A para B. Qual é a distância? É o comprimento da linha, que aparece aqui. Agora, o ângulo é dado por esse círculo trigonométrico. Então, o ângulo ele é 0 aqui à direita, 90 na parte de cima, 180 graus à esquerda e 270 embaixo. Então, o ângulo é zerado aqui no zero e é contado no sentido anti-horário. Tá? E sempre o início da linha é sempre o quê? O centro do círculo trigonométrico. Então, isso aqui é a linha. O ângulo é zerado aqui, à direita, no zero, e é contado no sentido anti-horário. Então, eu tenho distância, que está aqui, e o ângulo sempre medido aqui. Tá? Então, vamos lá. Aqui um exemplozinho prático, tá? Só para a gente poder entender. São 4 exemplos. A gente vai fazer sempre naquele esquema, arroba, distância menor que ângulo, e a linha sempre parte de A para B, saindo do centro do círculo trigonométrico, de A para B e A para B. Tá? E todas as linhas medem o quê? 100, 100 e 100. Então, se vocês olharem aqui, vai ser sempre arroba 100, arroba 100, arroba 100 e arroba 100. Todas as linhas têm medidas de 100. O que faz essa linha ficar diferente, as linhas ficarem diferentes, são os ângulos. Tá? Então, vamos começar aqui pelo primeiro, 1. Então, a linha sai aqui, a linha sempre sai do círculo trigonométrico e vai até o B. Então, está a linha aqui. Então, como é que eu conto? O ângulo é sempre contado aqui em 0. Então, o ângulo aparece aqui, ó, esse branco aqui que está aqui. Então, quanto mede esse ângulo? O próprio 40. Então, arroba 100 menor que 40. A linha mede 100 e o ângulo 40, que foi medido aqui. Esse ângulo aqui é justamente o 40. Vamos agora para o segundo. A linha continua como 100, como eu disse antes, só que o ângulo sempre contado aqui à direita, linha saindo do centro do círculo, e vou lá, esse aqui é o ângulo. O ângulo que eu preciso colocar aqui. Só que o ângulo que eu dei, 40, aparece aqui, ó. Tá? Então, quanto mede esse ângulo aqui? Então, uma meia volta aqui tem 180. Menos 40, que é esse que aparece aqui, é esse ângulo aqui que eu preciso, ó, que é o 140. Vamos aqui para o 3. O ângulo que eu quero é justamente esse ângulo aqui, até a linha. Sempre o ângulo, para reforçar bem, é a medida de ângulo até a linha. Ó. Sempre
O ângulo saindo do zero, indo até encostar a linha. Então, o ângulo aqui é esse aqui, ó. Tá? Então, quanto mede esse ângulo? É justamente a meia volta, 180, mais o 40, que dá o 220. A medida é sempre 100. Agora, vamos para o quarto. O ângulo sempre zerado aqui à direita e eu vou rodando até chegar na linha. Uma volta inteira tem 360. Então, essa volta que eu dei aqui até chegar à linha é quanto? É a volta inteira, 360 menos 40, que dá 320. Então, eu finalizo aqui a parte teórica e vou fazer alguns exercícios com vocês no AutoCAD para reforçar bem esses conceitos, essas ideias, tá? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês.